Olá pessoal, no Amigo Office de hoje eu trouxe aqui o Marcelo Bolsoá, ele é médico alergista e a conversa vai ser sobre alergia respiratória e rinite. É algo crescente e você vai entender por quê. Fica aqui, fique bem, fique com a gente, já dê o seu like, já compartilhe. Vamos bombar, tá bom? Olá pessoal, conforme prometido, Dr. Marcelo Bolsoá, que é médico alergista, para mim é um cientista, é uma pessoa preocupada com a saúde pública. Ele hoje é o coordenador do projeto Brasil Sem Alergia, que está no Rio de Janeiro e Curitiba também. Também, professor Gomes, muito obrigado pelo convite. Legal, é uma grande aqui. Satisfação estar com você aqui. Também estou na África. É, na África também, exatamente. E também temos os ônibus, né? Os ônibus de atendimento itinerante, que nós circulamos o Brasil inteiro. Já estivemos em São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo. Legal. Várias regiões do Brasil onde nós temos uma estrutura com ambulatórios dentro, preparados e de acordo com as normas da vigilância sanitária, Legal. para que a gente possa fazer um atendimento de qualidade, respeitando também a questão técnica e a questão sanitária. O que eu acho legal é que é democratizando o acesso a esses especialistas, que na rede pública é algo difícil de você conseguir. É quando você não consegue a imunoterapia de uma qualidade, porque eu fui gestor público, você não pode comprar aquilo que você acha melhor, você tem que comprar aquilo que ganha a licitação, e às vezes isso é complicado. E quando você vai recorrer à clínica privada, às vezes tem valores proibitivos para a população geral. É verdade. E o que eu percebo que você tem, por exemplo, a gente está gravando esse vídeo em maio de 2024, no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro eu sei que tem lá em Realengo, que eu sou da cidade criada, você até já passei em frente da onde tem em Caxias, Nova Iguaçu, Niterói, tem também na região dos lagos. Tem Xerém, tem Iguaba, né? Terra do Zeca Pagodinho, Xerém, né? Xerém, é isso. E tem Curitiba, e fora as ações itinerantes que nós temos. É, legal. Eu queria focar nesse bloco na alergia respiratória, asma, rinite, e que é algo crescente, né? Às vezes as pessoas estão ficando mais alérgicas. É verdade. Olha, o que acontece? Cada dia mais a população está vivendo em grandes centros. E essa aglutinação de pessoas em grandes centros acaba fazendo com que as pessoas fiquem mais dentro de casa, principalmente aqui no Rio de Janeiro, onde você tem uma violência muito grande. Então, assim, é impressionante como os níveis de vitamina D aqui no Rio de Janeiro, eles são menores do que em países escandinavos. Se você for medir, fizer uma comparação em pacientes da Noruega, Suécia, Finlândia e no Rio de Janeiro, eles têm níveis de vitamina D maiores do que aqui no Rio de Janeiro. Por quê? Porque nós ficamos mais em ambientes indoor. Primeiro pela questão do calor, né? Porque muitas das vezes o calor é insuportável, você acaba buscando um lugar refrigerado. E segundo pela violência, as pessoas têm medo de estar nas ruas. Você vê que o fenômeno do shopping, professor Edmilson, dos grandes malls, né? Aquele que acontecia nos Estados Unidos, você tinha enormes malls, está diminuindo muito universalmente, mas no Rio de Janeiro está aumentando. Justamente por causa dessa questão. A questão do aquecimento e a questão também da segurança. Interessante. Então, isso também aumenta a questão respiratória, das alergias respiratórias, que quanto maior a sua exposição com os antígenos ambientais, com ácaro, com poeira, com mofo, e também com a exposição a vírus e bactérias. Verdade. Porque a gente sabe que o vírus, a infecção viral e a infecção bacteriana, ela induz uma reação inflamatória no seu organismo que desvia a sua imunidade para ter processo alérgico. Os pacientes aqui que estão nos assistindo sabem daquela questão que os vovós sempre falam, você pegou uma gripe mal curada, uma gripe que não passa, uma gripe que, de certa forma, o paciente fica 6, 7 meses tossindo, com falta de ar, com rinite, com sinusite, ou seja, o paciente pegou aquele estado gripal, mas não melhora aquilo não é mais gripe, aquilo ali é um desvio do sistema imunológico. O sistema imunológico ele desviou para o que a gente chama de desvio TH2. E esse desvio TH2, então, induz a processo alérgico. Secreção e tudo mais, né? Você consegue fazer uma intervenção com imunoterapia para quebrar essa... Sim, a gente precisa fazer intervenção. É um tripé terapêutico, né? A imunoterapia, as vacinas de alergia, dessensibilizantes, a questão do controle ambiental também, que é muito importante, e a imunização contra doenças. Então, assim, a gente sabe que hoje, por exemplo, a imunização da vacina de gripe, a imunização contra a pneumonia e outros tipos de imunizantes, eles desviam a sua imunidade para o balanço imunológico. Né? Quando você fala da imunoterapia, que seriam essas vacinas para alergia, certo. Tem uma idade mínima para você começar? Primeira pergunta.
Certo. Essa dessensibilização é injetável ou sublingual? Hoje você tem várias formas de imunoterapia, né? A que realmente ainda tem estudos suficientes que mostram uma eficácia de melhora clínica é injetável. Sim. Você tem a imunoterapia sublingual, que também tem a sua eficácia, mas a mais a longo prazo. Os estudos científicos mostram que ela tem a mesma eficácia da injetável, mas ela demora mais tempo para começar a funcionar. Então, depende, se a criança estiver com um quadro muito grave, pode até tentar a imunoterapia dessensibilizante Quando sublingual. eu fazia pediatria lá em Realengo, né, eu fazia imunoterapia para os meus pacientes, como pediatra, fazia sublingual, resolvia muito problema, também obviamente via a questão do controle ambiental, das vacinas usuais, fazia isso, e o que eu via é que quando a mãe não conseguia, ela ficava até mais à vontade, mais estimulada para partir para o segundo momento, que era injetável, ela não queria ficar fazendo vacina. Mas ela dizia, tentei a via oral, não consegui, vou tentar por via injetável. Mas respondendo sua pergunta, a partir de 1 ano de idade, com algumas restrições, lógico, a gente já pode iniciar a imunoterapia, mas a questão da criança iniciar muito novinha é porque a criança ela não consegue expressar algum sintoma, alguma manifestação colateral que porventura possa estar acontecendo nela. Tá. Então, assim, a gente tenta postergar o uso da imunoterapia quando a criança já tiver uma função cognitiva, ou seja, um entendimento melhor da vacina, se ela está desenvolvendo alguma reação colateral. Mas, assim, a vacina é extremamente segura. Se utilizar da forma correta, na fase de indução, de maneira bastante diluída, e a gente vai aumentando progressivamente as concentrações. Para você ter uma ideia, professor, 700 mil pacientes já atendidos no projeto Brasil Sem Alergia. 700 mil pacientes. 700 mil, muita gente, são 20 anos quase, né, de projeto. Caramba. Mas você começou com esse projeto? Fui eu e minha esposa, a doutora Patrícia Schlinker, que também é alergista, que hoje é do Exército, né? Mas também ela atua conosco. Eu sei que o senhor foi militar também, foi militar, exato. E, de certa forma, nós dois começamos essa atividade e realmente já chegamos nesse nível, né? Porque o que acontece em relação à alergia? Sempre foi um tratamento elitizado, infelizmente. Sim. Infelizmente. Sempre pensando, a comunidade científica, até a população, não, isso é doença de rico. Né? E o Brasil Sem Alergia justamente veio para mostrar o contrário, que a demanda é imensa. Imensa. Vamos lá. Principalmente na população das classes D e E, as populações mais pobres da sociedade. Elas precisam de um tratamento, elas precisam de uma atenção também. Tá, então quando você fala da questão desse bloco que a gente está falando bem da alergia respiratória e rinite, quando eu suspeito, quando é que o leigo deve suspeitar que aquilo é um quadro de alergia e não só mais um resfriado passageiro, porque assim, as crianças têm em média 8, 9 processos virais por ano. Né? Quase que entra num processo de... Se a média fica em torno de 8 episódios, tem gente que tem 4 e a gente tem 12. Exatamente. Né? Tem gente, você vê no consultório de pediatria, toda semana, todo mês a criança está resfriada. Quando é que eu desperto essa luz para dizer isso é um processo alérgico? Então, é muito difícil nós definirmos o que é um processo alérgico e o que é um processo infeccioso. Por quê? Agora você me consolou agora. Eu sempre tive essa dificuldade, o visto de você que é alergista me consola. Porque existe uma correlação muito íntima entre as duas manifestações. A promiscuidade entre os dois. O paciente alérgico, na sua mucosa, ele produz as proteínas de adesão, que são proteínas produzidas numa mucosa inflamada, ou seja, o seu nariz fica inflamado e ali é como se fosse um gancho que puxa o vírus. Certo. Então, todo paciente alérgico, ele está sempre resfriado, está sempre gripado, e até outras doenças que são transmitidas por vias respiratórias. Aí o senhor, como infectologista, certamente vai explicar muito melhor do que eu. Então, nós sabemos que um paciente alérgico é um paciente sempre doente. Então, não há como dizer, isso aqui é gripe, isso aqui é alergia. Não, é uma coisa junta. Se você não tratar a alergia, aquele paciente não vai melhorar das suas gripes e resfriados e infecções respiratórias e sinusites bacterianas e tudo mais, porque a gente sabe que uma infecção viral, por assim dizer, ela abre caminho para infecções oportunistas bacterianas. Claro. E aquela infecção, muitas das vezes, ela foi causada por um vírus e foi causada por um processo alérgico, por um ambiente alérgico. Claro. Fora a própria secreção que é produzida, o catarro, ele é meio de cultura. Então, acaba favorecendo. Marcelo, assim, então vamos lá. Se a gente tem hoje, trabalhando de forma preventiva, em termos de rinite e outras alergias respiratórias.
aquela família tem um filho mais velho que teve muito problema, está grávida agora de um outro menino. Que medidas nós deveríamos estabelecer nessa casa para evitar, minimizar o risco dessa criança desenvolver alergia, ou até mesmo que, se vier a desenvolver alergia, um pouco mais velha. Mas esse negócio aí que você falou de gravidez é bem interessante, sabia? Eu até queria fugir um pouquinho do assunto, mas depois adentrando. Mulheres grávidas, por exemplo, que já têm processos alérgicos ou que agravaram o seu processo alérgico, por exemplo, pelo tabagismo. Sim. Entendeu? Que não grávidas, mas que elas, de certa forma, foram tabagistas, a criança tem uma chance de 50% maior de ter asma por causa de mecanismos epigenéticos. E não só o filho. Só explica o que seria mecanismo epigenético para a nossa Mas não só o filho, o neto e o bisneto. São 3 gerações. Porque o que é o mecanismo epigenético? Vamos pensar no nosso gene. O que é o gene? O gene é aquela parte do nosso corpo que modula o nosso corpo, que dá nossas características de face, por exemplo, de cor alto, de pele, forte, bonito. e tudo mais. Então, isso que é o gene. E ao redor do gene, você tem como se fosse uma capa que protege esse gene. Imagina um fio. Dentro do fio você tem aquela porção de cobre e aquela borrachinha que envolve o fio. Mais ou menos o que acontece com o nosso gene. Você tem um gene e tem aquela capa que protege o gene. Antigamente pensava-se que essa capa era somente para proteção, professor Edmilson. Mas hoje sabe-se que não é para isso. É para modular também o gene. Pode modular positivamente ou negativamente. Sim. Então, por exemplo, um paciente às vezes tem um oncogene, tem um gene que causa câncer. Mas aquele oncogene está quietinho. Então, como o senhor muito fala nas suas lives, se ele tem um estilo de vida adequado, se ele pratica atividade física, faz uso de vitamina D, faz uso de minerais e tudo mais, aquele oncogene ele não vai ser ativado. Os genes protetores sim vão ser ativados, mas o inverso também é uma realidade. Se ele fuma, se ele se alimenta mal, se ele não pratica atividade física, tem uma alimentação pró-inflamatória, essa alimentação pró-inflamatória ativa os oncogenes e faz com que o paciente tenha câncer. E aí, a mesma coisa acontece com a alergia. E aí, dentro desses alimentos pró-inflamatórios, tem lá os embutidos, os ultraprocessados, tem algumas coisas que nós não podemos falar aqui, porque se eu falar, a live cai, que vem aumentando os casos de câncer de uma forma abrupta. De 2021 e 2022 para cá, você deve entender o que eu estou falando. E está complicado. Está complicado. E a mesma coisa acontece com o processo alérgico. Então, por exemplo, se o paciente é exposto continuamente a alérgenos, se o paciente é exposto a infecções virais, se o paciente é exposto à queima de combustíveis fósseis, à queima de cigarro, à queima até da cannabis. A cannabis a gente sabe que é muito boa de forma medicinal. Sim. Mas a gente tem algumas restrições, né? O médico é que tem que entender o que deve ser feito. Sublingual, exatamente. Então, tudo combustão. Que queima, tudo que gera combustão, induz a um processo, induz uma modulação do mecanismo epigenético, e aquilo ali faz com que o paciente ative genes responsáveis por processo alérgico. E é isso que vem causando esse aumento absurdo que você chegou a falar para mim, que em alguns lugares chega a ter 50% de 50%. Incidência. E o grande problema é o seguinte, que você passa de geração por geração. Então é filho, uma vez é pai... que você declarou aquele gene, ele vai passando. Se, por exemplo, se a nossa geração, se a gente herdou isso dos nossos pais, só a terceira geração é que realmente vai se beneficiar a partir do momento que nós começarmos a ter hábitos de vida saudáveis. Então, aqueles genes começam a ser desativados e não são mais transmitidos. A transmissão de ativação do gene, entende? Não é o gene em si, mas é a transmissão de transmitido, mas transmitido de uma forma não se expressar, a não ser que essa criança volte ou incorpore os hábitos deletérios, ruins. Exatamente. Hoje em dia... E a questão da proteção, né, que nós não falamos. Né? O que o paciente precisa fazer? Você já pode simplesmente, como o professor Edmilson mesmo fala, hábitos de vida saudáveis. Isso é o primeiro passo. Né? Tomar sol, né? Tomar sol, lógico, na quantidade certa, né? Porque o sol tem dose, posologia. Fazer atividade física, consumir alimentos saudáveis, né? Que não sejam pró-inflamatórios, que causem inflamação, mas que sejam anti-inflamatórios. Você pode optar pelos fitoterápicos, que é maravilhoso. Hoje você tem uma gama de fitoterápicos que podem tratar a sua saúde sem os efeitos colaterais dos fármacos, né? Porque a gente sabe que é um fármaco. Aquela molécula não está na natureza, nós sabemos disso. Aquilo ali é uma substância completamente estranha para o organismo, né? Porque a indústria farmacêutica, para ela poder ter a patente daquele produto, ela produz uma molécula modificada. Então, aquilo acaba sobrecarregando seu fígado, sobrecarrega seu rim, induz a reação imunológica. Porque
porque a gente sabe que quando o paciente tem uma disfunção renal, uma disfunção hepática, aquela molécula passa pelo fígado e ela, na hora de ser eliminada pelo rim, ela não consegue ser eliminada, então ela fica circulante no seu organismo, induz ativação de linfócitos T, CD4, CD8, ou seja, induz até reações de hipersensibilidade, reações alérgicas, trocando em miúdo. Então, assim, como o professor Edmilson mesmo fala, muito a questão dos fitoterápicos são muito importantes. Tentar buscar um médico que ele tenha uma visão mais holística, integrativa, que consiga trazer um aporte de tratamento para o seu organismo de uma forma mais natural, com mudança de hábito de vida. E também a questão do controle ambiental, professor. É importante. Retirada de tapete, cortina, carpete, edredom, bicho de pelúcia, forrar o colchão e travesseiro com material impermeável do tipo Napa ou PVC. A gente passa 1/3 das nossas vidas sobre colchão e travesseiro, e o principal alimento do ácaro é a queratina, é a pele. Entendeu? O que tiver pele, o que tiver pelo, o que tiver penas, tudo aquilo que tiver queratina é alimento para o ácaro. E o ácaro, ele não cospe no prato que come, ele defeca no prato que come. Defeca no prato que come. E aí você fica respirando aqueles antígenos. E o peso do travesseiro, ele triplica de tamanho depois de 2 anos, mais ou menos, de uso. Então o travesseiro perde a validade. Perde a validade, exatamente. Então precisa fazer a forração com material impermeável. Pode ser Napa, PVC, pode ser até um plástico grosso, não tem nenhum problema. Mas o Rio de Janeiro faz muito calor, o Brasil é muito calorento, como é que a gente vai conviver num plástico grosso? Aí coloca 3 toalhas em cima do plástico grosso, que tira o calor do plástico, e no lugar do travesseiro, em vez de colocar uma fronha só, coloca 3 fronhas. Entendeu? Que também você tira aquele peso do plástico. Isso são medidas simples, medidas baratas. E outra coisa também que o povo aqui não tem muito hábito. Isso basicamente para rinite e alergia respiratória. Todo tipo de alergia, até a dermatite atópica. Entendi. Até a dermatite atópica, nós vamos falar sobre isso. Entendeu? Porque a dermatite atópica é uma pele exposta, uma pele aberta para alérgenos. Então esses ácaros, essa poeira, tudo isso acaba entrando pela sua pele e acaba piorando sua dermatite atópica. Você hoje assim, tem projeto de levar o Brasil Sem Alergia para outras cidades? Temos, mas o grande problema nosso é a falta de pessoal técnico, principalmente médico. Não tem formação suficiente de médicos na área para que nós possamos atender a grande demanda. Então, o que nós tentamos fazer? Nós tentamos dar auxílio para os colegas, né? Ou seja, aqueles colegas que estão em lugares longínquos, distantes aqui dos grandes centros, a gente tenta auxiliá-los e tenta, de alguma forma, por telemedicina ou orientar o colega médico, né, na abordagem ao paciente. Esse colega e fazer médico, essas ações itinerantes em parceria com colegas médicos. Porque o itinerante eu acho legal, mas ele tem... é uma coisa estanque, né? Mas o itinerante você faz o teste alérgico, né? Porque o teste ele é minimamente invasivo, mas é um procedimento invasivo. Então não dá muito bem para você abrir uma barraca e fazer o teste alérgico numa barraca. Você tem que ter uma estrutura de acordo com a norma sanitária vigente para que você possa fazer aquele procedimento. Aí pelo menos você identifica de uma forma barata, que o teste alérgico é barato, é mais barato do que você fazer, por exemplo, um exame de dosagem de IgE específica no sangue, e você consegue então cumprir sua função social. Né? Então tem como você ajudar o paciente com rinite, com alergia respiratória, hoje de uma forma mais acessível. O Sistema Único de Saúde não tem dado conta do recado, e você consegue, como se fosse uma saúde suplementar, uma alternativa no Instituto, que a princípio não deve ter o objetivo de grandes ganhos, mas a ideia é da acessibilidade. Exatamente, a ideia é a inclusão social. Gente, curte esse vídeo, a gente está acabando esse bloco. É muito importante que vocês deem o seu like, que você se inscreva, que você acompanhe aqui o Dr. Marcelo Bossuat nas redes sociais dele também. Também o projeto Brasil Sem Alergia é bem legal. E é isso aí, fica aqui, fique bem, fique com a gente.